Tristeza não tem fim, felicidade sim. Resolvi começar com uma música esse vídeo, porque hoje nós vamos falar de Thanatos ou Thanatos e aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Thanatos, ele é filho da noite e da escuridão, e ele guarda a entrada do mundo subterrâneo. Diferente de Hades, que reina sobre os mortos e sobre o submundo, Thanatos, ele é o deus da morte. Ele é normalmente retratado como uma figura escura, com uma capa encobrindo seu rosto. Ele traz alguns símbolos que seriam a foice, uma urna que pode simbolizar tanto um caixão quanto o mistério daquilo que acontece depois da morte, e também a borboleta, que tem como símbolo a transformação, a metamorfose. Algum tempo atrás eu fiz um curso de tarô, e quando a gente chegou no arcano da morte, a gente fez um exercício de escrever os nossos desejos para quando a gente fosse morrer. E eu me lembro que uma das vontades que eu tive era perceber a morte como uma grande transformação, uma metamorfose, e de repente está escrito na minha lápide, virou borboleta. E essa ideia de que, ok, é só um portal para outra etapa, né? Na verdade, a gente pode encarar que vivemos durante toda a nossa vida pequenas mortes. Essa ideia, essa concepção de fim, de término, ela está presente em diversos ritos de passagem. Os ritos de passagem seriam momentos, marcos na nossa vida que demarcam ali uma transformação. Antigamente, os povos antigos, eles ritualizavam esses ritos de passagem, por isso o rito de passagem. Eles ritualizavam isso para demarcar, por exemplo, que a pessoa passou da infância para a fase adulta, por exemplo. No caso das mulheres, os ritos de passagens, eles são muito relacionados com os ciclos biológicos, né? Então, por exemplo, a primeira menstruação da menina, depois a gestação, depois a menopausa. Então, isso vai marcando determinadas faces da mulher. No caso dos rapazes, era comum terem provas de esforço físico, de superação. Então, o menino, por exemplo, passava uma noite sozinho no meio da floresta, depois tinha que participar de uma competição. De certa forma, tudo isso simbolizava a morte de uma fase antiga e o renascimento de outra fase. Eu vejo isso, de certa forma, se repetindo também na nossa vida, mesmo que a gente não ritualize mais. Algumas pessoas ainda fazem isso como um resgate, né? Mas, por exemplo, quando lidamos com as perdas, percebe? Quando, por alguma razão, somos demitidos de um emprego, quando temos que mudar de uma casa, quando perdemos um ente querido ou um colega, tudo isso faz a gente entrar em contato com esse lado também da perda, da morte. Não existe ninguém que viva só ganhando, que viva só na alegria. O que acontece, até Freud fala isso, a gente finge que a morte não existe, a gente finge que ela nunca vai acontecer, sendo que ela é a nossa única certeza que nós temos na vida é que em algum momento vamos morrer. Então, essa ideia de que a gente coloca isso num ponto cego nosso faz com que a gente não saiba lidar com as perdas, com esses ritos de passagens, com essas transformações e principalmente também com a morte em si, né? Como eu falei, todos esses meus estudos, eles funcionam principalmente para eu trazer substrato para o meu processo criativo. Além de eu aplicar isso na vida, porque eu não consigo separar o que eu sou artisticamente da minha vida, né? O que eu uso muito é perceber como que esse lugar do oculto, do mistério, ele também alimenta a minha arte de diversas formas. Não tenho a intenção, por exemplo, de fazer uma arte que seja só o belo, só o solar, só a alegria e só a beleza. Também gosto de colocar ali um par de oposto. Eu encaro da seguinte forma, quando a gente mostra os opostos, as polaridades, tudo fica mais interessante. Talvez porque tudo fique mais humano.
Enquanto quando a gente pinta tudo de cor de rosa, parece artificial. Quando a gente mostra que não é exatamente isso, na verdade é muito mais, aquilo desperta um interesse nas pessoas. Quando Tom Jobim, por exemplo, fez essa música, Tristeza Não Tem Fim, Felicidade Sim, isso sempre me deixou inconformada. Como assim? Tristeza não tem fim. Quer dizer que ele estava sempre triste? Bom, não é bem isso, mas só o fato dele me deixar com uma pulguinha atrás da orelha, eu acho que já é fantástico, porque traz a gente para fora do conformismo. E o conformismo, o comodismo, é justamente essa ignorância de que não existe morte, não existe fim, não existe perdas. Quantas vezes a gente não precisava justamente daquela demissão, justamente daquele momento difícil para a gente crescer, para a gente amadurecer? Que nem aquela historinha da vaquinha magra que cai do penhasco, toda a vila dependia da vaquinha e depois a vila prosperou porque eles não dependiam mais daquele recurso tão escasso. É mais ou menos isso. Toda perda traz momentos de aprendizado muito ricos. A gente pode ter certeza. Nunca foi ganho 100%. Eu passei por muitos desafios. Ser a Lily Angel é um desafio imenso, vocês não imaginam. Sou vítima de críticas, sou vítima de projeção das fantasias das pessoas. As pessoas projetam também seus preconceitos. Mas o que eu percebi é que, para eu estar aqui, eu preciso transformar esses desafios em aprendizados. E isso é muito mais rico, muito melhor do que a gente ficar querendo evitar os desafios a qualquer preço. Evitar as transformações, evitar as mudanças com receio de, por exemplo, perder o nosso conforto. O tanatismo, ele pode ser encarado como uma pulsão de morte, uma coisa que vai para um lugar deprimido e tudo mais, mas ele também pode ser encarado como um senso de realidade. Nossa, que bom que eu estou viva. Então deixa eu valorizar isso, que a vida é um valor intrínseco. Também o conceito de tanatismo, ele também está presente em algumas fases da nossa vida. Por exemplo, quando a gente fala de o nome eutanásia, por exemplo. O nome eutanásia vem de morte bondosa ou alívio pela morte. Mostrar que nem sempre essa morte é aquela coisa que a gente tema. Não estou falando que eu sou a favor ou contra a eutanásia, nem isso, mas estou falando do termo, do significado da palavra em si. Essa ideia, os próprios símbolos dessa figura de Thanatos mostram a borboleta como uma transformação, mostra essa caixa como um mistério, e a foice no sentido de, assim como a gente precisa cortar a vegetação para a gente colher, a gente também precisa desse momento em que as vidas são ceifadas, as oportunidades são ceifadas para que de repente uma nova colheita venha. Eu gosto de usar isso também nos meus processos criativos, em perceber em como que esse lugar mais introspectivo, esse lugar da solidão, a expressão da tristeza, colocar essa tristeza na música, como Tom Jobim colocou, como que isso é importante para a gente deixar a nossa arte mais humana, mais versátil e mais plena também. E para você que está curtindo meu canal, torne-se também um apoiador para ver a arte sem censura, como deve ser.